Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, né, a mais um encontro do Membership. Sou Antônio Pacola, sou membro associado da SBGC, voluntário e atualmente como coordenador de comunicação, né? E falando em comunicação, tenho um recadinho aqui do escritório para vocês, sobre um evento que está rolando e sobre a nossa certificação, certo? Deixa eu só compartilhar aqui. Aqui. As inscrições, né, da certificação profissional da segunda turma de 2024, né, estão abertas para profissionais que buscam atuar na área, né? É uma oportunidade não só de aprendizado, mas também como networking, né? As turmas da certificação costumam ter profissionais, para quem está aqui que já participou, né? Ter profissionais de várias empresas e é bem interessante para quem busca se profissionalizar na área com exemplos práticos, atividades práticas. A data do início das aulas estão marcadas para dia 1 de agosto, né? Para mais informações, leiam o QR Code ou acessem o link na descrição, certo? E o outro recadinho, bem rápido também, é sobre as inscrições do KM, né? O KM Brasil Latam 2024 também estão abertas, dessa vez presencialmente, né? A gente teve 2 anos online, foram 2 anos online. Voltamos com o modelo presencial. Também temos aqui o QR Code na tela e o link na descrição. Essa é a 19ª edição do evento, né? Será na Universidade Católica de Brasília, entre os dias 17 e 20 de setembro, né? Vejam as demais informações no site. A gente está priorizando aqui os temas, né, de governança, cultura organizacional, inovação, processos, gestão do conhecimento, educação corporativa e tecnologia, assuntos atuais. E hoje, no encontro aqui, né, agora do Membership, que sempre traz um caso de sucesso de GC nas organizações, empresas públicas ou privadas, o Fabrício, junto com eu deixo aqui no comando, né, o Fabrício e a Daiane, que é a nossa convidada de hoje. Deixa eu parar de compartilhar aqui. A gente, assim, tem um hábito de pode fazer pergunta, pode usar o chat, pode levantar a mão, que haja interações, não tem problema nenhum aqui entre nós, e aproveitem. Vai lá, Fabrício. Boa noite a todos. É um prazer estar com todos vocês aqui nessa noite. A Daiane é a nossa quarta convidada dentro da rodada de compartilhamentos que nós estamos realizando nos encontros do Membership. E desde abril, né, está em contato. A gente tentou trazer ela como a primeira convidada, mas a gente teve que exercitar um pouco o diálogo aí para convergir as agendas. Mas, enfim, que bom que você veio, Daiane. O caso da ICN é um caso bastante singular, né, no Brasil, e a gente vai poder conhecer um pouco dos detalhes, né, dessa operação que é capitaneada por ti e pela sua equipe. Só resgatar um pouco dos objetivos desse encontro. Ao longo de 2024, nós previmos uma sequência de encontros com especialistas na área de GC que são associados. Então, a ideia é impulsionar e ativar mais conexões entre os nossos associados, ampliar o engajamento deles é, no nosso workplace, né, na nossa rede social, para potencializar o uso desse espaço que é tão dinâmico. Então, fica o convite para vocês se vincularem lá na nossa rede. E a gente tem apostado muito na promoção do diálogo entre profissionais que estão em diferentes níveis de maturidade. E a gente quer, com esse trabalho, contribuir para o fortalecimento da identidade profissional do gestor do conhecimento. Então, em alguns momentos, a gente pergunta para os nossos convidados como foi se reconhecer como gestor do conhecimento, quando foi que ocorreu o insight, né? Ao compartilhamento das experiências, né? Mas também essa questão pessoal, né? A gente quer saber um pouco da pessoa que está ali atrás daquele título de gestor do conhecimento, quais foram as conexões, os desafios, né, que teve que ir construindo. Então,
esse intercâmbio de experiências vai trazer para a gente algumas lições que esses convidados e convidadas compartilharão conosco. Então, já contribuíram nesse processo o Instituto Minas pela Paz, compartilhando a experiência do programa Descubra, o Escritório de Advocacia Madrona Fialho, a Comunidade de Prática SBGC Master, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a gestão do conhecimento e inovação na Itaguaí Construções Navais. A gente vai trazer um olhar sobre a gestão do conhecimento na transição de projetos, que é o case que a Daiane vai compartilhar conosco hoje. Só lembrando que essa ação, ao longo de 2024, é fruto de uma parceria entre a Tairu, né, que é um negócio que eu sou o líder, e a SBGC. Então, a Tairu está responsável por fazer toda a curadoria desses encontros, identificar os atores, alinhar as narrativas e contribuir com a mediação também desses painéis. E essa também é uma ação voluntária da nossa empresa. E aí, falando um pouco sobre a ICN, a Itaguaí Construções Navais, todos aqui acho que em algum momento já ouviu falar desse negócio e do desafio, né, que ele assumiu desde a sua fundação. A ICN é a responsável pela fabricação do primeiro submarino convencionalmente armado com propulsão nuclear da história do Brasil. E um dos 4 mais modernos submarinos convencionais que estão sendo construídos pelo complexo naval da Itaguaí, no Rio de Janeiro. A empresa foi criada em 2009, fruto de um acordo governamental entre Brasil e França, e a SN se tornou a responsável por receber, dominar e desenvolver a tecnologia francesa de produção de submarinos, permitindo ao país a aquisição da autonomia na construção de submarinos e outros sistemas navais. Então, quando a gente começou o primeiro encontro, né, de 2024, nós falamos do desafio que era trazer narrativas que fossem inspiradoras, independentemente do tamanho, né? Então, pode ser uma experiência relativamente pequena, outra maior, pode ser algo mais considerado mais simples, outras mais complexas. Acho que hoje a gente vai apresentar aqui um case de gestão do conhecimento num ambiente complexo, né, Daiane? E aí a gente vai explorar, ao longo desse processo, experiências do primeiro setor, do segundo setor, do terceiro setor. Então, se você que está assistindo a essa discussão aqui e se sentir provocado a compartilhar alguma experiência, faz contato conosco para a gente apurar e formalizar o convite. Eu vou passar agora a palavra para a Daiane, mas deixa eu apresentá-la. A Daiane é atualmente a coordenadora de RH e de Gestão do Conhecimento e Inovação da Itaguaí Construções Navais. Ela é historiadora e pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia, MBA em gestão de pessoas por competências e indicadores e mestranda da UFRJ em gestão estratégica. Atua há mais de 10 anos na área de educação e recursos humanos, né? E aí tem como especialidades as áreas de aprendizagem organizacional, gestão de pessoas, desenvolvimento humano organizacional no ramo da indústria naval. Daiane, seja bem-vinda. A palavra é contigo. Ela terá 30 minutos, né, para expor seu case. Depois teremos 20 minutos para a conversa. E o microfone pode ser aberto. Vocês podem interagir também com a nossa convidada. Perfeito. Aproveitem. Obrigada, Fabrício, pela introdução. Estou honrada de estar aqui com vocês. Alguns já conheço da formação, outros talvez só de nome, mas que a gente ainda não tinha tido a oportunidade de se encontrar. Bom, gente, eu estou bem no lugar do submarino, né? Só para vocês verem aqui a nossa imagem, mas vou compartilhar aqui com vocês um pouco de como é a nossa história de GC na ICN, né? Vocês já estão vendo minha tela? Vou só seguir a dica aqui do Antônio. Agora eu não consigo enxergar vocês. Tá aparecendo aqui. Qual que é a dúvida? Desculpa. Ok, tá ok, né? Show, perfeito. Bom, gente, minha história com a GCI, né, que na ICN
gestão do conhecimento. Oi, eu estou ouvindo um eco, estão falando comigo? Pode continuar, não é não, pode ir. Deixa eu só tentar retomar aqui, para poder enxergar vocês enquanto eu estou. Pessoal, boa noite. Está um pouco baixo, viu, a fala da Daiane. Eu assim, aumentei o máximo aqui, mas estou com dificuldade de ouvir, confesso. Vou tentar falar um pouco mais alto. Acho que saiu minha tela, né? Sim, tranquilo. Agora sim. Beleza. Ok. Bom, pessoal, a gestão do conhecimento na ICN, a gente trata como gestão do conhecimento e inovação, né? E a GCI, como a gente chama, ela nasceu. Peraí, que eu estou tentando. Ela nasceu junto com a empresa em si, em termos de projeto, né? Porque o nosso projeto, como o Fabrício mencionou, nasceu a partir um acordo governamental entre Brasil e França para transferência de tecnologia. Então, a França é a detentora da tecnologia da construção dos submarinos e a ICN, enquanto empresa brasileira, ficou responsável de capturar todo esse conhecimento. Então, contratualmente, a gente tem, assim, como eu mencionei, a GC nasceu junto com o contrato desse acordo. Então, em 2009, a ICN nasceu, né, após o contrato em 2008, inicialmente como uma empresa de propósito específico. Então, a gente captou o conhecimento para a construção submarina, mas ao longo dos anos a gente se tornou uma empresa capacitada para também construir outros projetos, né? E a história da GCI foi acompanhando essas fases da empresa. Vou trazer aqui um pouquinho para vocês do histórico. Como eu mencionei, né, contratualmente, a gente é responsável por absorver a documentação técnica da empresa francesa, o pacote de materiais, todos os treinamentos para a formação de pessoas na construção do submarino e também o acompanhamento da assistência técnica da empresa francesa, né? Hoje a ICN é composta por dois acionistas, uma empresa francesa, que é a Naval Group, e uma empresa brasileira, que é a Novo Nor. E nós funcionamos atualmente na cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro, no Complexo Naval, como o Fabrício mencionou. E lá a gente atua no ambiente militar. Então, é um ambiente da Marinha, mas que a ICN atua diretamente lá. Trouxe aqui para vocês um pouquinho de como que é a complexidade do nosso projeto. O Antônio estava mencionando um pouquinho no começo, o Fabrício também. É uma novidade para a gente, né? Porque o Brasil já tinha alguns submarinos, mas eles foram adquiridos já prontos. É a primeira vez que a gente está construindo submarino do zero. Então, só para a gente ter noção, o submarino com propulsão diesel-elétrico, ele só não é mais difícil do que o de propulsão nuclear. Então, comparado com automóveis, tanques, mísseis, caças, um Boeing, navio de superfície, até uma planta civil nuclear, ainda assim a complexidade de construir um submarino ela é maior. Então, como que a gente começou a pensar a gestão do conhecimento para capturar tudo isso, né? Então, a GCI nasceu com a missão de fazer a identificação de todo o conhecimento, transferir, multiplicar esse conhecimento dentro da empresa, registrar e ser detentor, né? Ser apto a reter o conhecimento dessa transferência da tecnologia, que a gente chama de TLT, a Transfer of Technology,
E ser autônoma em novos projetos, porque, como eu mencionei, a empresa inicialmente tinha um propósito específico da construção dos submarinos, mas hoje a gente já tem aptidão para poder construir outros tipos de embarcações, outros tipos de navios. A gente trabalha para promover uma cultura de aprendizagem, atrelada à estratégia do negócio, né? E a gente trabalha através de conceitos da educação corporativa, que já tem instaurado na empresa, que é a educação no trabalho para o trabalho. Isso com qualidade, compromisso, aprendizagem, usando algumas estratégias, principalmente apoio da liderança, trabalho em equipe, lições aprendidas e fomento à inovação. Hoje a nossa estrutura, a GCI, ela está dentro da diretoria administrativa e financeira, da gerência administrativa de PIO, que é o nosso RH, Pessoas e Organização. Hoje estou atuando como coordenadora de RH e de GCI. Absorvi essa tarefa em 2023, porque eu acompanhava sempre a GCI, mas não atuava de fato diretamente, né, na área. Fiz a formação antes de absorver essa responsabilidade e em 2023, numa transição dentro da empresa, acabei absorvendo a gestão do conhecimento. A gente tem o Alan, que é o nosso supervisor, e a Osana como assistente de conhecimento, né? Nossa equipe atualmente é bem reduzida, mas ela já chegou a ter em torno de 20 pessoas. Vou falar para vocês aqui um pouquinho da história da gestão do conhecimento, né? Que esse ano são 10 anos de que a gente começou o projeto de gestão do conhecimento na empresa. Então, foi quando foi levada a proposta da criação de um setor específico para a gestão do conhecimento, né? Foi quando a gente começou a fazer as pesquisas, a análise. Para essa transferência da tecnologia, a gente teve dois grandes estruturas de treinamento que a gente chama de MTP, que é o Master Training Plan, que ocorreu primeiramente na França. Então, os nossos engenheiros brasileiros foram para a França a partir de 2009 para fazer treinamentos e entender como que era o processo de fabricação do submarino. E em 2014, a gente começou esse plano de treinamento master no Brasil. Então, foi aí que a gente começou a sentir cada vez mais a necessidade de acompanhar, registrar o conhecimento. Então, em 2015, a gente criou a área, foi quando a gente começou a pensar nos percursos de conhecimento, a necessidade de ter uma plataforma online para a gente poder fazer esses percursos estarem publicados e de fácil acesso, né? Foi quando, em 2016, a gente participou de um evento na França, da Cross Knowledge, que é hoje a empresa que a gente trabalha com a nossa plataforma de ensino. Participamos também do KM Brasil, né? Fizemos a primeira semana do conhecimento na empresa. Em 2017 foi quando a gente, de fato, se associou à SBGC e iniciamos os nossos workshops de mapeamento de conhecimento, né? Vou detalhar para vocês um pouquinho mais para frente. E assim, não vou me ater muito por conta do tempo na nossa, que é 10 anos tentando resumir, mas se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Em 2018, a gente teve uma integração dessa equipe do MTP, porque era numa gerência diferente, ela foi absorvida pela gestão do conhecimento. Em 2019, a gente teve um momento bem interessante dentro da GCI, porque até então a gente estava pensando basicamente na construção dos submarinos, então a formação dos especialistas e técnicos para as disciplinas somente de construção. Mas em 2019 a gente começou a trabalhar também com as disciplinas de comissionamento, que é a segunda etapa da construção do submarino. Então, todo o esqueleto do submarino já estava, a gente costuma falar, o submarino já estava sendo recheado,
e a equipe de comissionamento que validava toda a conexão de sistemas e equipamentos. Então, foi uma nova fase que a gente começou a acompanhar. A gente tem turmas de especialistas, né? A gente começou, como eu mencionei, em 2017, a formação de especialistas das disciplinas de construção. Em 2021, a gente começou a formação das disciplinas de comissionamento. E essas disciplinas, elas são mapeadas em domínios e disciplinas. Então, o domínio de construção, de comissionamento e as disciplinas atreladas a esses domínios. Em 2022, a gente teve um avanço na maturidade da gestão do conhecimento, justamente como a proposta que eu busquei trazer hoje para vocês, porque a gente ouve muito a questão de como iniciar a gestão do conhecimento, como mapear, e a nossa participação, né, a nossa gestão atual, ela já pegou uma parte do processo já bem adiantado. Então, a gente fez uma avaliação interna de, ok, tudo que nós já mapeamos, tudo que nós já explicamos, e qual é o nosso momento atual para poder pensar em outros projetos. Né? Então, a gente, por isso essa transição de projetos, porque a gente já está em fase de finalização da construção e comissionamento dos submarinos. A gente já entregou 2 submarinos para a Marinha do Brasil, né? Então, todo o conhecimento que foi absorvido, ele já caminhou, já passou, já foi registrado. Então, como nos preparar para a transição de um próximo projeto, que é o submarino nuclear. Então, por isso que a gestão do conhecimento em 2023 foi absorvida pelo PO, que é o nosso RH, porque juntos a gente já tinha muitas iniciativas de educação dentro da empresa. Então, a gente promovia conhecimento e gera esse conhecimento, faz a gestão desse conhecimento. Então, nesse ano de 2024, a gente está num trabalho forte de curadoria da GCI, tanto dos nossos processos quanto das nossas de conteúdo, né, que a gente captou, criou, para a consolidação da nossa metodologia. Né? Então, a gente já está em processo de finalização no MTP Brasil, e todos os treinamentos que tinham que ocorrer já ocorreram. Então, a gente está só na fase de finalização de documentação. Como eu falei para vocês, a gestão do conhecimento nasceu junto com a criação da ICM e esse acordo entre os 2 países. Então, o nosso input, né, nossa missão inicial é receber um pacote de dados, um sistema de informação, um pacote de materiais, e a gente fazer a supervisão e gestão de todo esse processo, de todos os treinamentos, da assistência técnica, para a gente conseguir ter atividades autônomas, né? Porque, como eu coloquei ali, a gente recebe esse conhecimento da empresa francesa Naval Group, e a gente, enquanto empresa brasileira, ser capaz de construir sozinho os próximos submarinos. Então, a gente usa como modelo de referência, como modelo, o modelo da SBGC, que quando a gente começou a ter contato, quando foi criado, né, a gestão do conhecimento, começou a ter contato com a SBGC, a gente entendeu que era totalmente relevante para o nosso negócio e a gente queria seguir essa metodologia. Né? Então, eu sempre deixo aqui, porque essa é a nossa apresentação institucional, então a gente sempre, para todas as pessoas que a gente recebe ou que a gente é convidado a falar um pouco sobre o tema, a gente explica um pouco de como surgiu, né, o que a gente faz hoje e em que a gente está baseado, então, no modelo da SBGC. Como eu falei para vocês, a empresa foi criada em 2009, mas, de fato, a gestão do conhecimento só surgiu como setor em 2009. Então, a gente já tinha diversas iniciativas. Espera só um minutinho, Daiane, só um segundinho. Márcio, por gentileza, acho que você entrou agora. Acho que seu microfone está aberto.
Eu não estou conseguindo mutar aqui ela. Deixa eu... Será que foi? Desculpa, Daiane, bora. Problemas. Como eu comentei, a gente já tinha diversas iniciativas de conhecimento e educação dentro da empresa, então o nosso primeiro passo foi mapear essas iniciativas. Então, a gente tem aqui alguns exemplos. A gente tem uma escola de solda, né, porque o aço do submarino, ele é um aço que não existe no Brasil, então a gente teve que os soldadores que a gente encontrava no mercado, por mais que eles tivessem ótimas qualificações, eles precisavam ser capacitados para a solda específica do casco resistente do submarino. Então, a gente criou uma escola de solda. O MTP França Brasil, como eu comentei com vocês, a gente já tinha iniciado a criação de conteúdos técnicos guiados, a de aprendizagem, a formação de especialistas, o mapeamento de conhecimentos críticos. Não vou mencionar tudo, mas só para vocês terem uma ideia de como a gente já tinha bastante iniciativa e precisava entender a melhor forma de mapear esse conhecimento. Seguindo aqui, né, a gente criou um ambiente virtual de aprendizagem para poder alocar todo esse conteúdo através de documentação e mídias. E a gente pensando em conhecimento crítico na ICN, a partir de todas essas iniciativas que a gente já tinha observado, a gente adotou o conceito de conhecimento crítico na empresa como aquele que reduz o risco significativo para o nosso negócio, que é difícil de ser desenvolvido ou recuperado. Como eu mencionei com vocês, um soldador, né? Se a gente forma um soldador e é difícil a gente conseguir achar no mercado, engenheiros, alguns cargos da parte técnica, o conhecimento que fornece uma vantagem competitiva e sustentável que é relevante para a execução da nossa estratégia. Aqui é um registro de como a gente fez o workshop, né? A gente reunia as equipes e apresentava a metodologia. A gente usou como ferramenta o Kinect Canvas para fazer o mapeamento desse conhecimento e também multiplicar o conceito de gestão de conhecimento, a importância da gestão de conhecimento com as lideranças, com as equipes. Então, foi a partir também desse mapeamento de conhecimento que a gente fomentou mais ainda os agentes de conhecimento nas áreas técnicas, nas áreas de conhecimento, a formação de especialistas e, consequentemente, ter o apoio dessas áreas na captação e registro do conhecimento técnico. Trazendo para vocês, desses workshops que a gente realizou desde 2017, o primeiro movimento, 2019, o segundo, a gente identificou que 205 conhecimentos eles eram oriundos dos treinamentos da França e 219 oriundos dos treinamentos do Brasil, porém 225 eles não estavam de fato registrados na documentação desses treinamentos, eram conhecimentos que a gente já tinha absorvido e criado na ICN. Então, 30% dos conhecimentos críticos identificados, eles nasceram na ICN e 70% que foi oriundo da transferência da tecnologia. E, inicialmente, o que a gente havia pensado enquanto gestão de conhecimento, e para cumprir o nosso propósito de captar, absorver a transferência da tecnologia da França, era fazer esse mapeamento dos conhecimentos críticos e para a gente conseguir registrar esses conhecimentos, a gente elaborava relatórios técnicos das pessoas que fizeram os treinamentos. Então, o papel da GCI era dar esse apoio na elaboração dos relatórios de base e relatórios técnicos, e transformar esse conteúdo técnico em conteúdo didático, né? Conteúdos interativos, para que ele pudesse ser replicado para outras pessoas, né? Que
usando o exemplo também da formação de especialistas, que são o conhecimento estratégico, mas aqueles que foram para a França fazer o treinamento, eles voltaram como mestres e foram repassando esse conhecimento. Então, os mestres formaram os especialistas formavam os multiplicadores e também os operadores, né? Então, a gente, com uma iniciativa de ter isso documentado e registrado, a gente também disponibilizou esse conteúdo no nosso portal de conhecimento, através de trilhas de conhecimento e treinamentos. Porém, ao longo do processo de maturidade da gestão do conhecimento na ICN, a gente começou a ter uma visão maior, porque no início a gente tinha a visão daquele momento do projeto. Então, a gente estava com o olhar para captar, reter a informação e multiplicar, voltado para a construção e montagem do submarino, e no segundo momento para o comissionamento. Mas a gente começou a pensar uma estrutura como uma rede de conhecimento, uma cadeia de produção, né? Qual é o início, meio e fim do nosso projeto atual? Qual é o start para a construção do submarino e qual que é a fase final, para que a gente pudesse ter todo o processo dessa rede de conhecimento, para que a gente pudesse registrar e atualizar nossos domínios e disciplinas, e também estar preparado para novos projetos. Porque, como eu mencionei, hoje a gente só constrói submarinos, mas no momento que a gente tiver a construção de um navio de superfície, por exemplo, a gente vai seguir a metodologia da gestão do conhecimento, porém, essa rede de conhecimento já seria diferente. Então, só para exemplificar para vocês, a gente recebe toda a documentação da engenharia da Naval Group, que é a empresa francesa, e faz toda a organização, estudo e direcionamento da documentação para o cronograma do projeto, para o detalhamento. O setor de delineamento faz o detalhamento dessas atividades, entra em contato com o setor de suprimentos para ver quais os materiais necessários para a programação do que a produção vai fazer, né? Que a gente tem o PCP, para programação e controle da produção. De fato, a produção fazer a montagem dos equipamentos, de toda a parte de casco e de recheio do submarino. A gente precisa fazer o comissionamento desse submarino, fazer toda a correlação entre sistemas e equipamentos, toda a integração para ver se está tudo funcionando, e, de fato, os testes e a aceitação do projeto, né? Então, essa é a fase final. Então, o submarino passa por diferentes testes, teste de mar, teste a seco. Então, até que a gente tenha a aceitação do ship manager, que é o gestor do navio, que cada navio tem um gestor responsável. Então, passa pelo teste dele, pelo teste da empresa francesa e pelo teste da cliente, que é a Marinha. Né? E isso, os outros setores que a gente chama de indiretos, né, estão atuando no negócio, mas que não tem uma ação direta na construção e condicionamento do submarino, mas que dão suporte a todo o processo. E aí, pensando nessa rede de conhecimento, a gente começou a pensar quais os eixos que a gente deveria atuar no momento dessa revalidação da maturidade da GCI na empresa. Então, a gente atua com o eixo de gestão do conhecimento, que foi o nosso start para todos os outros dois pilares. A gente tem toda a captura, o recebimento do conhecimento da transferência de tecnologia, mapeamento de conhecimento, as ferramentas que a gente usa. Como eu mencionei com vocês, a gente recebeu um pacote de informação. O nosso planejamento, olha, é assim que se constrói um submarino, mas ao longo do processo a gente inovou em diferentes processos internos, sejam de sistemas, equipamentos. Vou usar um exemplo para vocês, porque a gente tem
um detalhamento de como fazer a pintura do submarino, do casco do submarino. Então, lá tem todo o detalhamento da instrução de trabalho, qual a tinta utilizar, qual as atividades que devem ser feitas, qual a temperatura correta da tinta, e quando isso no projeto francês. Quando a gente foi fazer, de fato, na fabricação do submarino, não estava dando certo. A tinta não tinha aderência no casco e a gente estava seguindo toda a norma corretamente. E aí, diferentes testes, a gente pensando ali, a tinta ela não estava na temperatura adequada. Porque a gente está num país diferente. Na França, a temperatura é um pouco mais baixa. Aqui, a gente, principalmente no Rio de Janeiro, em Itaguaí, a gente brinca que tem 2 sóis para cada pessoa quando é verão. Então, assim, muito quente. E o pulo do gato que foi ali é resfriar a tinta até que chegue na temperatura que a gente estava seguindo a norma, mas ainda assim não estava, na hora da execução da atividade, não estava funcionando. Então, assim, foi a partir desse processo que a gente criou as lições aprendidas, né? A gente chama do pulo do gato ali do projeto, e trouxe diferentes conhecimentos produzidos dentro da própria empresa, né? A gente tem também o ideia de valor, porque são essas ideias dentro do processo produtivo que a gente capta nesse pilar de inovação. E o terceiro pilar, gestão de treinamentos, que como eu mencionei, a gente nasceu para aprender, né, e multiplicar esse conhecimento. Então, a gente tem um grande fluxo de treinamentos dentro da empresa e a gente precisava ter um enfoque maior com isso. Então, para a gente trabalhar todos esses processos que eu mencionei para vocês, a gente adaptou para a nossa realidade os seguintes processos de gestão do conhecimento na ICN. A gente faz a identificação tanto do negócio, como eu usei exemplo, hoje o nosso negócio é construção de submarinos, mas a gente buscando novos negócios, a gente tendo a construção de uma via de superfície, a gente precisa identificar as necessidades desse negócio e adaptar, criar rede de conhecimento, fazer um mapeamento de conhecimento de processos, sistemas, maquinário e de pessoas. Com isso, a gente faz o registro de toda a documentação, a gente define a ferramenta adequada para o registro, né? Pode ser um RETEC, um relatório técnico, um procedimento, um plano de treinamento, etc. Faz a curadoria, né? E hoje é esse momento que a gente está dentro do nosso ciclo, né? Que é retroalimentado. É um momento que a gente, desde o ano passado, a gente vem atuando bastante, que é definição e redefinição da estratégia, qual é o momento da empresa, qual é o momento do projeto, para que a gente possa, de fato, identificar os gaps que a gente ainda tem, para poder completar e, de fato, ter a autonomia dentro desse processo de recebimento da transferência de tecnologia. Então, a gente chama da árvore de conhecimento, esse processo de identificação da rede de conhecimento, quais são as disciplinas, as áreas de atuação, os domínios e as disciplinas-chave para o conhecimento crítico, a identificação de gaps e planejamento de criação de conteúdos e treinamentos necessários para suprir esses gaps. Aí, continuando a criação, né, que é atendimento aos gaps e atendimento aos objetivos estratégicos, a multiplicação desse conhecimento e formação de multiplicadores, e a manutenção, né, que a gente faz de todo o processo de conhecimento, a manutenção das competências que foram adquiridas, a manutenção e acompanhamento dos indicadores, e a gente trabalha com um ciclo de PDCA para sempre retroalimentar o momento que a gente identifica ou a necessidade do negócio, para poder tentar não deixar escapar esse conhecimento, né? É tanta coisa que, às vezes, é o que eu falo, hoje a gente não tem braço
para estar atuando em todas as áreas do jeito que a gente gostaria. Por isso que a gente trabalha muito com os agentes de conhecimento que dão esse suporte, né, em outras áreas, mas que têm contato direto conosco. E aqui eu tentei resumir um pouco quais são as nossas, dentro desses eixos de atuação, quais são os nossos principais processos, né? Como eu mencionei, a gente recebe os inputs, que é a documentação da TLP, o acompanhamento do projeto, as grandes obras dentro da construção de cada submarino. Então, a gente tem aqui os processos dentro do pilar da gestão do conhecimento, que é o Master Training Plan, o MTP, como eu mencionei para vocês, que é o nosso start da transferência da tecnologia, foi o nosso primeiro contato. Um segundo momento, que é um segundo grande processo nosso, o mapeamento do conhecimento, tanto esse conhecimento que a gente recebeu, mas o conhecimento que foi gerado dentro já da própria empresa. Mapeamento de talentos, que a gente sempre fala, o conhecimento está com as pessoas. Então, como a gente captar essas pessoas para que possa trazer o conhecimento tácito para o explícito. E o processo de autonomia, né? Como mencionei para vocês, a gente recebe o conhecimento, passa por esses processos e o nosso objetivo final é se tornar autônomo na construção dos submarinos. E o segundo pilar de inovação, a gente tem os processos de ideias de valor e lições aprendidas. Hoje, o Ideias de Valor é um programa contínuo que a gente capta, durante todo o ano, a gente recebe inscrições das pessoas, de todos os integrantes, que têm alguma ideia de melhoria, seja no processo, seja no projeto, de uma máquina que, às vezes, a atividade não era tão confortável e algum integrante faz uma adaptação. E hoje, essas adaptações, como o exemplo que eu mencionei da tinta, do submarino, a gente captura como lições aprendidas. Então, a documentação inicial que a gente recebe da empresa francesa, após o processo de construção que a gente faz, essa captação das ideias e de lições aprendidas, a gente registra no caderno de construção, que é o documento final de cada processo. E aí, com esse registro de lições aprendidas, a própria empresa francesa adapta a documentação inicial. Então, assim, é uma maneira da gente ter ali o conhecimento registrado e já dentro do projeto, adaptado ao projeto inicial. E a gestão de treinamentos, que é todo o processo, todo o fluxo de treinamentos que a gente recebe. Por exemplo, no MTP a gente tinha os domínios e disciplinas determinados, mas ao longo do processo a gente verificou que tinham outros domínios necessários, mas que a gente ainda não tinha recebido o treinamento, como, por exemplo, a segurança do mergulho do submarino. Então, ele não estava dentro do pacote inicial de treinamentos, mas era uma necessidade da gente treinar as pessoas que iam estar de fato naquela atividade ou de alguma maneira interligada. Então, a gente faz todo um fluxo de treinamento com o levantamento das necessidades, tanto a gente indo nas áreas verificar essas necessidades, quanto as áreas nos procuram para falar da necessidade que ela tem. Então, a gente faz o planejamento desses treinamentos, verificando qual o público-alvo, qual a carga horária necessária para esse treinamento, a periodicidade que aquele treinamento deve ser realizado, conteúdo programático. Então, a gente faz toda a análise pedagógica e estruturação desse treinamento. Se ele vai ser online, se ele vai ser presencial. A gente acompanha e executa o treinamento, e às vezes a gente recebe a atividade, o treinamento vai ser executado pela área técnica, mas a gente, enquanto gestão do conhecimento, acompanha para poder fazer a avaliação junto com esses instrutores, a certificação e o registro de todo esse conhecimento. A gente também tem o portal da gestão do conhecimento, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, né, que a gente também está no processo de curadoria, que ao longo dos anos ele vem se modificando, e para o momento atual
a gente está revalidando, né, o quão ele atende ao projeto, essa fase do projeto, principalmente para a inserção de novas disciplinas, inserção de novos conteúdos. A gente tem as escolas, né, que eu coloquei ali entre aspas oficinas, mas a gente tem fisicamente escolas, escola de tubulação, escola de solda, mas dentro da fábrica em si, a gente tem oficinas também de outras disciplinas que também fazem treinamentos práticos e a gente faz esse acompanhamento. E as ferramentas de gestão e de gestão de treinamentos, né? Então, dentro desses principais processos, a gente tem os subprocessos, as atividades em si, as ferramentas que a gente utiliza para a captação de todo o conhecimento, né? E para poder ter as nossas entregas-chaves e acompanhamento de indicadores. Então, assim, deixei bem resumido para a gente poder conseguir falar um pouco a tempo, mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso detalhar mais para vocês. Bom, e aqui como exemplo da GCI na prática, eu trouxe para vocês o nosso portal da gestão do conhecimento. Ele tem o áudio, mas é mais uma música ambiente. Eu não sei se vai estar, se vocês conseguiriam ouvir, mas não perde a qualidade, é mais a imagem. Só um pedacinho do nosso portal, mas como vocês puderam observar, a gente procura dividir nas disciplinas e os conteúdos técnicos e de treinamentos a gente aplica dentro do portal. Aqui algumas fotos dos registros dos nossos treinamentos, né? Aqui nessa primeira foto, no auditório, no estaleiro de construção. Esse aqui é um dos treinamentos que ocorreu na oficina de elétrica. Esse aqui é a nossa sala de educação corporativa dentro da fábrica, né, que a gente chama de MEICOL. Então, a gente tem uma sala de treinamento para os operadores que não têm acesso ao computador poderem realizar os treinamentos mais próximos do ambiente de trabalho. Esse aqui é um dos nossos assistentes técnicos da Naval Group, aplicando um treinamento para as equipes. E essa aqui também é uma foto da turma de elétrica após um treinamento. E hoje a gente trabalha muito com o conceito de educação corporativa dentro da empresa, né? Como mencionei para vocês, a gente nasceu para aprender e multiplicar esse conhecimento, então a gente trabalha bastante com a educação no trabalho para o trabalho. A gente trouxe o exemplo aí do nosso certificado, que desde a admissão dos integrantes, a gente hoje tem uma matriz de treinamento, né? Ainda está em construção, mas hoje a gente já consegue ter uma visão maior de que para cada cargo, qual tipo de treinamento a pessoa precisa ter, seja um treinamento técnico obrigatório da transferência de tecnologia, seja um treinamento obrigatório da norma regulamentadora de segurança do trabalho, um treinamento requerido, que às vezes não é obrigatório para exercício daquela função, mas que para o nosso negócio é essencial que a pessoa tenha conhecimento em algum sistema específico, então a gente já determina que aquela pessoa vai fazer o treinamento X no sistema. Então, trabalhando com essa trilha de treinamento por função, a gestão do conhecimento e inovação faz toda essa análise pedagógica, né? Por isso que também essa inserção do RH com a gestão do conhecimento, porque a gente já tinha muitas iniciativas de treinamento e desenvolvimento de pessoas,
e também dos treinamentos técnicos, a importância da multiplicação desse conhecimento, né? Então, às vezes, a gente contrata as pessoas, forma, mas por algum motivo aquela pessoa não está mais na empresa, mas aquele conhecimento, a gente busca ao máximo não perder aquele conhecimento e formar novas pessoas e, de fato, certificá-los, né? E registrar esse conhecimento. Bom, aqui eu trouxe um prêmio que a gente ganhou da Learning Initiative Awards, que é da Transnology, que foi em 2016. E aqui nós somos certificados, né, pela SBGC enquanto gestores do conhecimento. Bom, eu não contei bem o início da apresentação, mas acho que eu estou 2 minutos adiantada. Muito bom. Muito bom, Daiane. Finalizou, é isso? Finalizei aqui, mas fiquem à vontade caso tenham alguma dúvida, alguma pergunta. Só um comentário, assim, é bom ver uma organização que nasce já na função da GC, né? Isso daí assim, o core business é o conhecimento, né? Muito interessante, assim, mas eu quero deixar para o pessoal fazer perguntas aí, primeiro. Quem se habilita, fale um de cada vez. Foi uma pergunta? Com certeza. Boa noite, Daiane. Parabéns pela sua apresentação. Estava acompanhando aqui atenta. Eu fiquei com uma curiosidade em relação ao mapeamento de conhecimentos. Eu vi que vocês seguem a estrutura, o modelo da SBGC. Dentro do modelo da SBGC que a gente tem na formação, a gente tem um mapeamento de conhecimentos, né? Aqui nos Correios, na Superintendência de São Paulo Interior, nós estamos nessa fase de mapear conhecimentos. Hoje estamos com 22 áreas nesse processo em andamento. E eu queria saber se vocês utilizaram um modelo parecido com o da SBGC e até que nível de envolvimento das pessoas, porque aqui a gente procurou envolver todas as pessoas da gerência nesse mapeamento com uma validação do gestor, né? E eu queria entender um pouco como é que foi essa dinâmica aí com vocês. Sim, eu trouxe, até mostrei para vocês ali o que estamos, que nesse período a gente ainda não estava totalmente adaptado ao modelo, né? Então a gente já passou por diferentes gestões da gestão de conhecimento, mas sempre tentando trazer para essa realidade. Né? Então, a gente teve, sim, a participação dos gestores, da liderança, foi feito... Porque eu, de fato, assim, eu não participei dos workshops, porque eu ainda não estava na gestão do conhecimento, mas no histórico que eu tenho, a gente teve um engajamento muito grande, né? Então, de todo desse conhecimento que foi produzido, levantado, né, nos workshops, a gente fez um grande banco de dados e que ele vinha trazendo dentro das disciplinas que a gente já teve no NPP, quais eram os principais conhecimentos críticos. Então, o nível de criticidade do conhecimento, quais eram as pessoas que possuíam habilidade naquele conhecimento. Então, em 2019, a gente teve um outro momento que foi atrelando as competências das pessoas ao conhecimento crítico. Então, a gente enumerou quem era a pessoa que era hábil naquele conhecimento, que ela tinha um conhecimento intermediário, ou que ele era a nossa referência, para que essa pessoa pudesse ser o nosso especialista. Então, inicialmente a gente teve esse engajamento das áreas, porque tinha justamente essa necessidade. Olha, a pessoa foi para a França, mas não está mais na empresa. Então, como que a gente vai ter esse conhecimento? Então, mesmo que a gente tenha a perda das pessoas na empresa, a gente conseguiu captar minimamente a estrutura daquele conhecimento, né? Então,
quais são os principais domínios, quais são as principais disciplinas, quais são as atividades críticas, quais são as competências necessárias para executar aquela atividade, e dentro desse banco de dados que a gente conseguiu elaborar. Obrigada, Daiane. Eu não sei se eu respondi. Respondeu. Pergunta, Daiane. Aliás, eu tenho algumas, né? Mas, bom. enfim, parabéns, adorei realmente o mapa-fluxo ali do processo de vocês de gestão do conhecimento. Achei que faz todo sentido. Vocês falaram que trabalham tanto de forma proativa, né, conforme as definições estratégicas da ICN, mas também trabalham sob demanda, certo? Quando tem o trabalho sob demanda, né, esse trabalho ele está vinculado ao mapa de conhecimentos que vocês têm, né? Ou pode ser que não, e como é que vocês lidam com isso, né, para fazer esse equilíbrio entre aquilo que a gente precisa capturar, né, porque tem um impacto direto com a estratégia do negócio, e com aquilo que é demandado pelas áreas, né? Fiquei curiosa quanto a isso. É um fator bem complicado para a gente, no sentido assim, de tudo que já passou, como que a gente captura esse conhecimento, sendo que a gente não participou de todo o processo e as pessoas que participaram do processo já não estão mais presentes, então a gente faz um trabalho investigativo, às vezes, de todo o processo. Então, quando a gente surge uma demanda, vou citar um exemplo. Em 2022, a gente teve uma auditoria da empresa francesa. Não foi bem uma auditoria, mas o técnico francês, eles são missionários, né? Eles vêm em missão para alguma atividade da parte do projeto. E às vezes não está mapeado, mas eles entendem que aquele é o momento do projeto. Então, ele observa diferentes coisas no submarino, diferentes disciplinas, e faz algumas observações. E aquilo vira um plano de ação, né? Esse é um dos momentos que a gente é demandado. Então, a partir daquele momento, a gente verifica com as áreas, né? Por exemplo, a gente tem muita parceria com a área de segurança do trabalho e qualidade. Eles também trabalham nessa interface, então, às vezes, e ele menciona, olha, a atividade X, ela está tendo muito retrabalho, a gente está perdendo material, então seria interessante a gente fazer uma sensibilização com os integrantes daquela área específica. Então, aí dentro da metodologia, né, que a gente adaptou para a nossa realidade, a gente vê qual a melhor ferramenta. Então, a gente faz o levantamento dessa necessidade com o próprio técnico, com o assistente técnico e com as áreas correlacionadas. Então, a gente fica atrás deles com um caderninho, mas o que precisa? Mas o que está faltando? Mas quem vai fazer o treinamento? Quanto tempo? Porque, principalmente quando são missionários, eles falam, não, tem que fazer isso. E é aquela correria, então a gente fica atrás deles. Eu vi que o Alan está aqui com a gente, que é o nosso supervisor, então a gente fala muito isso, olha, recebemos essa demanda, então vamos atrás dele, ficar ali com o que aconteceu isso essa semana, ficar atrás do missionário porque tem um treinamento específico. Então, mesmo que ele não esteja dentro do nosso mapa de treinamentos, aí quando acontece isso, a gente faz esse trabalho de levantamento para planejar e depois inserir ele no nosso mapa de conhecimento crítico, no mapa de treinamento. Claro, eu vou deixar o espaço para outras pessoas fazerem perguntas, mas eu tenho algumas outras aqui. Tá joia. Boa noite, eu tenho uma pergunta. Referente a essas lições aprendidas, né, de vocês, e vocês têm o foco aí na construção naval, né? Entendo também que existe aí várias outras equipes, né, de projeto, né, do projeto da arquitetura naval, do projeto de sistemas, da propulsão, né? E se essas lições aprendidas são trocadas, né, entre quem põe a mão no maçarico, né, e quem colocou lá na prancheta, né, o desenho, né, os requisitos técnicos, se existe essa troca de lições aprendidas ainda.
existe essa troca. Às vezes, ela é uma iniciativa assim de fazer a troca antes da atividade, mas também acontece o compartilhamento após a troca, principalmente produção e comissionamento. Às vezes a atividade chega para o comissionamento e fala, poxa, mas isso aqui não está encaixando, mas o pessoal da produção não sabia ou não seguiu direitinho a norma de construção, mas chega na hora do comissionamento eles enxergam alguma coisa que não está muito bem. Então, assim, semanalmente a gente tem uma reunião de produção, então que diferentes áreas têm essa interface, esse contato, e toda nova lição aprendida, ela, por exemplo, seguindo o exemplo de tubulação, às vezes o próprio projeto, a gente recebe uma parte do projeto e que a tubulação vai seguir um caminho, mas a gente só tem o projeto até ali. E uma outra parte, ela segue outro caminho, mas quando elas se encontram, tem alguma diferença de milímetro ali que a gente vai ter que fazer. Então, no processo de construção, às vezes ocorria isso. Só que aí, como nós não somos o detentor do projeto, a gente não tem uma área de engenharia, especificamente a engenharia vem da França, a gente tem que abrir uma não conformidade para que possa ser relatado essa inconsistência. E, anteriormente, somente a engenharia da empresa francesa que poderia dar uma solução. Então, dentro do nosso processo de gestão de conhecimento, formação de pessoas, a gente tem um programa de especialistas. Então, esses especialistas foram formados, faziam parte, né, de diferentes disciplinas, para que a gente pudesse ter mais autonomia e eles, de fato, responderem a essas não conformidades. Então, a gente começou a atuar com mais autonomia, ter esses especialistas, eles propunham uma solução e a empresa francesa dava de acordo ou uma solução diferente. Então, assim, existe, a partir da abertura dessa não conformidade, a proposição dessa solução, e quando a gente tem algo que é diferente do projeto inicial e se torna uma lição aprendida, ela já nesse fluxo é discutida e aprovada e registrada no caderno de construção. Então, naturalmente, a gente já tem que ter muito essa troca para que a gente não consegue avançar em nada sem de fato essa aprovação, mesmo que seja pequena, modificação no projeto inicial. Tayane, boa noite. Eu tenho uma pergunta que eu vou fazer e tem outra que eu vou ler aqui da Raquel, ela pediu que eu lesse. Você pontuou algumas situações envolvendo o time da França. E aí minha pergunta era relacionada à cultura organizacional. Assim, quais as barreiras iniciais que vocês encontraram? Embora, né, tivesse um amplo acordo aí, houvesse uma entrega, né, já bem definida do que seria, mas são times diferentes. Uma empresa que já detinha tecnologia, outra que foi constituída, né, para ter, de algum modo, a detenção. Como era essa relação entre os profissionais, a questão da cultura organizacional? Vou ler agora a pergunta da Raquel. Ela fala o seguinte: Daiane, parabéns, né, pela apresentação. E ela diz que atua numa empresa da área de saúde e ela faz parte do time da implementação de GC. Você pode dar um exemplo de estratégia utilizada para engajamento dos colaboradores na etapa de captura do conhecimento tácito? Vou responder a sua primeiro e, consequentemente, da Raquel. Cultura organizacional é algo é alguma barreira que a gente ainda vive, né? E como você falou, a cultura é uma das grandes, é o propulsor do ambiente facilitador, né? Então, até também respondendo um pouco a Raquel, a gente ainda encontra dificuldade nessa questão cultural, porque a gente tem 3 culturas diferentes de organização, né? 2 culturas de países, né? A Brasil e França,
mas a gente, dentro do mesmo ambiente, existem as trocas entre a Novonor, que é a empresa brasileira, a Naval Group, que é a empresa francesa, e a Marinha, que também tem uma atuação. O nosso cliente, ele atua junto com a gente. E assim, são barreiras não só de projeto, mas do entendimento de projetos, do entendimento de processos, questão de gestão de pessoas, gestão de carreiras. Então, assim, a gente, enquanto gestão de conhecimento, a gente tem que falar 3 línguas culturais e até mesmo assim o idioma, porque oficialmente a troca entre essas duas culturas, Brasil e França, a gente em projeto, né, escrito, é o inglês, mas os franceses, eles nem sempre gostam de utilizar o inglês. Então, eles, lógico, é muito mais fácil a gente conseguir discutir as questões na nossa língua materna. Então, a gente acaba aprendendo um pouco o francês. Meu primeiro contato com um dos assistentes técnicos, o que a gente não conseguia achar um entendimento no inglês. E aí eu falava para ele, fala o conceito em francês, que aí eu tento traduzir e você aprende o português. Então, assim, apesar de ser uma barreira, foi um aprendizado muito grande. Então, assim, a gente, infelizmente, no Brasil, a gente não tem essa cultura de, já na nossa formação inicial, ter uma segunda língua, e isso é natural para eles. Então, eu tive um diretor que ele falava assim, mas como assim? Vocês não aprendem inglês nas escolas desde o começo? Eu falei assim, não, isso depende de cada escola, depende de cada classe social. Então, foi um aprendizado muito grande para a gente. E assim, a gente ainda encontra barreiras, mas é esse trabalho de pesquisa. Vamos entender como que é o funcionamento, né? Eu também sempre falo, vamos falar a língua deles para a gente adaptar. Aí, usando um exemplo, né? Eu sou pedagoga, então eu tinha que adaptar as ferramentas, por exemplo, um plano de aula. Eu falo assim, tá, mas qual que é a linguagem que eles utilizam para eu poder dizer que eu preciso fazer um plano de aula? Ah, não, então vamos fazer um plano de treinamento, mas lá na França eu preciso do descritivo desse treinamento. Mas lá eles usam DTC, que é o Detailed Training Card. Eu falei, então vamos usar DTC. Então, essa é a nossa maneira. E com relação ao engajamento, a gente utiliza muito o conceito da andragogia, né, de educação para os adultos e trazendo uma problematização. Então, por exemplo, como eu mencionei que a gente estava tendo algum problema de perda de material, retrabalho, então a gente usa esse problema para poder fazer engajamento. Assim, os índices estão assim, a gente usa muito você sabia. Né? Você sabia que estava ocorrendo isso. Para isso, a gente vai criar um treinamento e aí a gente pede o apoio das lideranças. A gente tem tido um engajamento grande, né? Acontece assim, às vezes a gente faz uma convocação com uma turma de 40 pessoas. Às vezes aparecem 30, 25, mas ainda assim a gente tem um engajamento quantitativo bacana nas turmas, né? Então a gente sempre tenta usar essa estratégia, porque já aconteceu da gente trabalhar com a estratégia assim, olha, esse treinamento tem que ser executado porque ele é obrigatório. E aí já gera aquela coisa, ai, que saco, não, eu quero fazer, não posso tirar o meu pessoal da área para ir para a sala de aprendizagem para poder fazer isso. Todos nós passamos, já passamos no passado e passamos no momento. Então, aí a gente tenta atrelar essa estratégia pedagógica com o problema que a empresa está passando. Né? Então, mostrando os índices de trabalho, o que está acontecendo, para falar assim, vamos lá, galera, vamos treinar para a gente poder melhorar isso aqui. O Marcos tem uma pergunta, né, Marcos? Muito obrigado aí Isso. pela resposta, tá, Daiane? Vamos lá, Boa Marcos. noite a todos. Estão escutando bem? Tranquilo? Sim. Boa. Daí eu tinha colocado aqui no chat, mas o Fabrício me deu uma dica aí, eu vou fazer pessoalmente aqui para você ao vivo.
Eu sou associado do SBGC, né? Atuo na área de gestão do conhecimento também, só que implantei uma gestão do conhecimento e escritório, né? Que é diferente do segmento que você implantou. A minha pergunta é qual foi o maior desafio que você encontrou na implantação desse projeto, né, da gestão do conhecimento aí no ITN, e como que a empresa ela supera para garantir a excelência desses projetos de construção naval? Porque eu acho que é um negócio muito amplo, né? Um negócio muito gigante, diferente do que eu estou acostumado aí no caso. A minha dúvida seria essa. Seria qual a nossa maior dificuldade na implementação e como que a gente faz para garantir a manutenção desse conhecimento. É isso? Perfeito. Por incrível que pareça, a gente não teve tanta dificuldade na implantação, porque, como eu mencionei, a gente nasceu para aprender, então isso sempre foi muito fomentado dentro da empresa. Então, a gente recebeu muito apoio da alta liderança, tanto que, por exemplo, a Crossnowledge, a empresa francesa, ela já atuava com a Crossnowledge, então no benchmark que a gente fez, ele já tem o nível de educação, de universidade corporativa implementado. Então, tanto que a GCI, ela foi criada como uma gerência na empresa. Então, assim, a gente teve muito apoio na implantação, o engajamento das pessoas. Na implantação, a gente teve um projeto chamado Todos a Bordo, né? Quando a gente apresentou a gestão do conhecimento, falou das práticas, e então a gente teve assim, um engajamento inicial para a implantação muito forte. Acho que a nossa maior dificuldade foi assim, no processo, a gente teve muitas mudanças de diretoria, de lideranças, de equipes. Então, é aquela questão assim, a equipe que está inicialmente na gestão do conhecimento, ela já foi totalmente modificada. Então, os processos que não foram registrados, a gente tem que ir atrás das pessoas. Mas a gente já tinha meio que assim, um passo a passo de como seguir, né? Então, quando eu mencionei para vocês em 2022, que a gente começou a pensar o nosso nível de maturidade, de gestão do conhecimento, de como a gente já tinha a visão do todo, porque inicialmente a gente recebia o pacote de informação assim, esse é um pacote. A gente tinha a informação até determinado momento, então recebia outro pacote. Então, a gente não conseguia não ter uma visão do todo. Então, em 2022, a gente começou a ter essa visão de toda essa rede de conhecimento. Então, se tornou um pouco mais fácil a gente conseguir saber onde que a gente tinha que procurar. Não necessariamente que a gente conseguiu capturar tudo, né? Hoje a gente pensa aí que em termos de captura do conhecimento, a gente está em 70%. Então, a gente já teve um avanço bem maior do que a gente já havia pensado lá atrás. E para manutenção, a gente, como eu também mencionei, a gente tem um contrato que nos solicita um pacote de informação. Então, ontem mesmo a gente estava numa discussão em equipe justamente disso, de pensar quais são a entrega contratual que a gente tem que fazer. Então, qual é o percentual que a gente tem que atingir. Então, a gente está em acordo com essa entrega, mas por questões internas mesmo, a gente sempre busca avançar. Né? Então, assim, o cliente não pediu determinado pacote de documentos, mas para a gestão do conhecimento, o que é importante? Então, o que a gente pode adiantar e ter aquela informação já minimamente registrada, capturada, para que no próximo projeto, é que a gente sempre fala, daqui a 20 anos, acabou toda essa equipe aqui, e a gente vai construir os próximos submarinos, como que faz? Minimamente a gente tem início, meio e fim, passo a passo, para a gente poder fazer um novo submarino.
Lógico, talvez a gente tenha que fazer uma atualização, fazer novos treinamentos, uma nova transferência de tecnologia, como, por exemplo, o nosso produto atual são os SBRs, que são os submarinos, os escorpênios brasileiros. Porém, o submarino nuclear, ele tem uma estrutura diferente, então a gente tem que ter mais, a gente vai ter mais domínio, mais disciplinas, mais conteúdo, mas minimamente a gente já tem o escopo do conhecimento crítico dos SBR. Perfeito. Muito obrigado aí, parabéns pela apresentação. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Muito bom. Mais alguém gostaria de comentar, perguntar? Esse é o momento. Eu tenho uma curiosidade também. A proposta da criação da GCI foi em 2014. A empresa foi fundada em 2009. Nesse período, aí, entre 2009 e 2014, o conceito de gestão do conhecimento já era algo comum entre vocês, e embora não houvesse institucionalizado ainda a área, se esse conceito já era comum de gestão do conhecimento. Ou cada área que tem lá naquela rede que você apresentou tinha alguma prática específica e pessoas ali discutindo sobre, mas o sistema, o modelo, o programa ainda não tinha, ainda não era uma, aliás, ainda era uma intenção, sabe? Como era isso? Ainda não tinha esse conceito. A gente sempre teve muito conceito do TLT. Então, todo mundo estava preocupado, assim, olha, a gente tem que absorver esse conhecimento. A gente tem que registrar esse conhecimento. Então, por ter essa... Ainda não existia o conceito da gestão do conhecimento, mas tinha o conceito da aprendizagem. Então, por exemplo, a empresa foi criada em 2009, mas ainda não tinha fábrica. Então, a gente só tinha um escritório no Rio, e a fábrica em si, né, que a gente chama de UFEM, que a gente tem em 2 sites, a UFEM, que é a Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas, e o ESC, que é o Estaleiro de Construção, que ficam em Itaguaí, nesse complexo naval. Então, a UFEM, ela só foi inaugurada em 2013, porque de 2009 a 2013 foi todo o processo de construção do complexo naval, que também fazia parte do contrato. Porém, as pessoas que iam fazer, de fato, a construção, o escopo inicial, ele já estava sendo contratado para atuar nos treinamentos. Então, foi esse pessoal que foi para a França. Então, eles tinham como missão voltar e com esse conteúdo registrado, mesmo que a gente fala assim, um PowerPoint, para chegar aqui e ensinar para as pessoas. Então, por isso que em 2014, né, quando a gente já estava no complexo naval, vendo todas essas iniciativas, e a gente pensou, como que a gente vai garantir que esse conteúdo seja captado de uma maneira correta e que cada um está registrando, mas que a gente consiga colocar numa mesma metodologia, que a gente brinca, né? Um fez um relatório lindo, o outro escreveu um papel de pão. Então, como que a gente vai colocar isso de uma maneira que a gente possa consultar as questões técnicas? Então, foi a partir daí que surgiu o conceito de gestão do conhecimento, né? A gente tinha o conceito de aprendizagem, mas não em si da gestão do conhecimento. Por isso que foi tão bem recebido, porque as pessoas achavam assim, nossa, a gente estava precisando disso, mas a gente nunca tinha pensado, nossa, que bacana. Então, por isso que o Todos a Bordo foi muito interessante, porque a gente teve um engajamento bacana, né? E, por outro lado, também acontecia aquela questão, agora tem uma pessoa que faça, então manda para o GCI, manda para o GCI. A gente falava, não, vocês que precisam fazer o relatório, a gente está aqui dando um apoio. Então, não, mas não é vocês que vão fazer, não, a gente vai te ensinar a fazer. Então, esse conceito, ele surgiu mais com a criação da gerência de gestão do conhecimento.
Eu tinha uma outra pergunta, que era mais de cunho pessoal, que você é pedagoga também, né? Além de historiadora. Eu ia perguntar como se a pedagoga em formação imaginava que ia atuar num programa desse, mas aí eu vi lá no teu LinkedIn que você ingressou no curso de pedagogia quando já atuava aí na ICN. Como era com seus colegas quando você dizia que estava atuando num projeto tão complexo e tão grande? Porque às vezes há uma crise de entendimento em relação à atuação, né, do profissional pedagogo. Como era para você essa experiência de compartilhar com seus pares na graduação de pedagogia? É engraçado que a minha relação com a GCI é antiga, antes mesmo de eu perceber. E foi por conta de uma crise pessoal, né, que eu acabei indo para essa área, né? Como a minha primeira formação é história, e eu falava que eu não queria ser professora. E falava, não vou fugir disso, não quero. E comecei a trabalhar desde a faculdade, eu trabalhava com pesquisa, documentação, biblioteca, acervo histórico. E foi por conta disso que eu fui para a ICN, para trabalhar com a documentação financeira. Meu primeiro cargo na empresa foi de assistente administrativo para cuidar de toda a documentação do arquivo financeiro, para fazer a catalogação e organização. Porém, eu já não estava feliz com a profissão, eu já estava meio triste porque eu amo história, mas não estava seguindo no caminho, descobri que não era aquilo que eu queria, mas com a experiência enquanto professora de história, eu descobri que eu gostava dos bastidores. E me encantei por psicologia, por pedagogia, e fui fazer uma pós em psicopedagogia, porque eu falei, não, não vou fazer faculdade de novo. E na psicopedagogia, né, que eu fui conhecendo mais a pedagogia, mas eu já estava trabalhando na ICM, né, então eu estava buscando já uma transição de carreira, e eu tive muita sorte que a faculdade que eu fiz, a formação, ela tinha muito voltado para a pedagogia empresarial. E por eu estar já no meio, eu conheci pessoas da pedagogia empresarial e ainda na minha formação, em 2015, que a GCI foi criada, abriram um processo seletivo na empresa internamente e eu me candidatei, mas eu não fui selecionada. Então, assim, eu fiquei muito triste, porque eu falei, nossa, era a minha oportunidade de estar atuando aqui na empresa. O meu gestor, na época, me deu todo o apoio. Ele falou assim, ele até brincava, eu falei, ó, vou te tirar do meu PA, hein? Você vai pro PA do GCI. Mas a gestora da época não, e eu sempre brincava com ela, falei, poxa, você não me quis na sua equipe, por quê? Tá? Mas eles precisavam mais de uma pessoa que tivesse maior conhecimento em design institucional e ainda não era ainda não tinha prática. E sempre tive contato com a gestora da época, com toda a equipe, eu gostava justamente da ter essa troca e atuando na documentação do financeiro. E eu recebi um input de uma pedagoga que ela falava assim para mim: independente da área que você esteja, seja pedagoga. Então, eu comecei a atuar e numa atividade do RH da empresa, que é o PO, eles me descobriram e me levaram pro RH. Porque a pessoa que fez uma atividade falou, tem uma pedagoga perdida lá no financeiro e a gente está precisando de uma pessoa para os nossos programas de desenvolvimento. Então, eu fui para o RH em 2018 para atuar nos programas de desenvolvimento da empresa. Então, minha primeira missão foi trabalhar com um programa de especialista que estava vinculado também à gestão do conhecimento. Então, eu tive muita interface ali, conforme foi passando o tempo. Eu fui como analista de RH, fui absorvendo mais conhecimento e a gente também era responsável pelo programa de jovens aprendizes e estagiários. Então, dentro do programa Jovem Aprendiz, a gente também tinha uma atuação na gestão do conhecimento, porque dentro do programa a gente propunha um projeto final que eles trouxessem uma solução para um problema identificado dentro da empresa. Então, a gente tem vários projetos que foram de jovens aprendizes, que foram implementados e eles retornaram para a empresa efetivados. Então, assim, esse contato com a GCI sempre foi muito grande.
E por isso que em 2023, quando o antigo gestor, que ele formou aqui com a gente, o Vinícius, ele já vinha da área de novos negócios e recebeu a proposta para retornar para essa área. Então, a gente fazendo um movimento de reposicionar essa liderança, que aí eu recebi o convite de assumir esse papel, tanto da coordenação de RH quanto da RCI. Então, assim, eu sempre, como você falou, como era essa troca, né? Então, até mesmo por conta da gestão do conhecimento, que eu fui voltando a minha formação para a pedagogia empresarial, para poder atuar mais dentro da empresa, né? Perfeito. Pessoal, a gente vai encaminhando para o fim, porque conversar com a Daiane aí, eu acho que a gente poderia ficar aqui mais um bom tempo, quem sabe fazer um segundo round, né, Fabrício? Ó, o pessoal que está saindo agradeceu bastante, parabenizou bastante você. O contato da Daiane foi passado no slide, né? Então, o pessoal que quiser, volta lá o vídeo depois, pega o contato dela. E assim, reforçar, né, que o KM está aberto, certo? Então, as inscrições para o evento em Brasília, em setembro, estão abertos para todos que acompanharem a gente aqui depois. E também a certificação SBGC de gestor do conhecimento também estão abertas para quem se interessar e quiser se profissionalizar mais na área. Né? A Bianca, pessoal, muito obrigada pela oportunidade. Daiane, parabéns e continue firme nesse trabalho, certamente é o seu talento. Que legal. Obrigada, gente, pela oportunidade, por estar à disposição, para a gente trocar o que for necessário. Chique demais. Mais alguém gostaria de dar uma palavrinha final? Fernando? Tudo certo? Beleza? Mais alguém? Mendes? Aline? Mônica? Ó, Então, só dizer que eu disponibilizei um link. Quem tiver interesse em compartilhar um case aqui nesse espaço, está aberto a partir de setembro. Em agosto a gente já identificou uma figura bem bacana para compartilhar a experiência também. o link está aqui no chat, tá? Agradeço a todos aí, então, pessoal. Uma boa noite, um bom restinho. Daiane, obrigado, parabéns mais uma vez. Obrigada a vocês, boa Boa noite noite. a todos aí. Tudo de bom. Bom descanso a todos aí, um abraço.